lugar, porque aquele lugar, a Bíblia fala que naquele lugar havia pessoas doentes, esperando o movimento das águas, para que acontecesse o seu milagre, para que viesse ter o seu milagre. Glória a Deus. Era um lugar, gente, aonde só havia enfermos. Ninguém queria ir ali. Aleluia, glória a Deus. Aquele lugar era desprezado por muitos, por quê? Porque ali só tinha gente, era cegos, era manco, era paralítico, era pessoas de qual, naquele tempo, que eles se julgavam muito de pessoas enfermas, de pessoas doentes. Então, naquele lugar, ninguém queria ir ali, só quem era doente. Por quê? Porque eles iam trazer uma cura. Ali era um lugar de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Então, ninguém queria passar por ali. E é assim que Jesus faz. Porque onde Jesus pisa a planta do pé dele, um milagre acontece. Onde Jesus chega, faz fluir as águas. Ei, se nessa noite você se encontra aqui com a sua vida parada, com a sua vida estacionada, tão somente creia. Porque quando o Senhor ele chega no recinto, ele faz movimentar as águas. Aquele homem vivia ali há 38 anos. Paralítico. 38 anos, gente. Ele tinha todo o motivo do mundo para desistir. Mas ele não desistiu, não. Ele permaneceu ali no lugar do milagre. E muitas das vezes nós estamos no lugar do milagre, aleluia, glória a Deus. Mas a gente não é curado naquele lugar do milagre. Muitas das vezes nós estamos ali, mas não precisa, porque naquele dia não precisou movimentar as águas e não precisou um anjo descer, né? O quanto o homem estava esperando e todo mundo ali esperando. Porque o próprio Jesus por ali passou. E hoje não é diferente. Hoje é dia de milagre. Hoje é noite de milagre. Pode ter poucas pessoas aqui, mas o Senhor está no recinto. O Senhor está no recinto. E aqui só veio quem ele tratou. Quem tinha que estar aqui, aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, né? Que nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso, esse Jesus que operou milagre. E aquele que operou milagre no passado, ele é o Jesus que está aqui. Ele é o Jesus que eu e você serve, então somente creia. Então ele pode operar milagres e maravilhas na minha vida e na tua nessa noite, aleluia. Então Jesus por ali ia passando e ele chegou lá no homem e perguntou: quer ser curado? E aquele homem, se fosse eu naquela situação, imediatamente eu dizia: quero, Senhor. Mas aquele homem ficou reclamando. Ele não desistiu, mas ele reclamou porque ele estava esperando o movimento das águas e o anjo descer. E ele disse para Jesus: mas não tem nenhum homem. Nenhum homem? Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança no homem. Eita glória. Mas o homem nos decepciona. O homem nos deixa triste. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus não. Então que nessa noite você venha colocar a sua confiança em Jesus. Aquele que opera milagre. Eita glória. Aquele que te livra. Né? Aquele que te ajuda. Aquele que te dá força para tu seguir na caminhada. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus ele entra na vida daqueles quando ninguém dá nada. Muitas das vezes tem pessoas falando de você, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conseguir, eita glória, aleluia. Mas o Jesus que eu conheço, ele entra na vida daqueles que ninguém dá nada por ele. E muitas das vezes ele diz: chega filho meu, e ele levanta, ele faz um missionário, ele faz uma missionária, ele levanta para pastor. Porque o Senhor, quando ele levanta, ele faz assim, sabe por quê? Porque ele gosta daqueles que ninguém dá nada. Aleluia, glória a Deus. Ele gosta daqueles que ninguém dá valor. Mas quando Jesus chega na vida daquele que ninguém dá nada, ele faz mover as águas. Ele faz tudo dar certo. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: ei meu filho, ei minha filha, só foi até aqui. Aleluia, glória a Deus. Só foi até aqui a tua dor. Só foi até aqui a tua luta. Então somente creia que hoje é noite de milagre. Aleluia. E Jesus por ali ia passando e ele chegou no homem e perguntou: queres ser curado? E eu acredito e creio que o homem olhou para trás. Não devemos olhar para trás, porque ele disse: mas não tem ninguém que me jogue nas águas. Ele olhou para trás, ele poderia ter dito: eu quero, Senhor. Mas ele não tem ninguém, reclamou, olhou para trás. E muitas das vezes nós vivemos nossa vida olhando para trás, olhando o que perdemos. Mas eu poderia estar assim, mas eu poderia ter assado. Não, você tem que estar do jeito que está, porque assim Jesus permitiu. Porque existe milagre em nossa vida, que é o próprio
que o nome dele seja glorificado através do nosso testemunho. Aleluia, glória a Deus. Então aquele homem, Jesus disse para o homem, seja curado. Mas às vezes eu fico assim pensando, sabe? Será que não tinha ninguém para colocar aquele homem no tanque? Glória a Deus. Porque eu estudando mais um pouquinho, a Bíblia fala que tinha 5 alpendres. E os alpendres, gente, era a escada descendo para baixo. Então aquele tanque ficava lá embaixo, até graus para baixo. Né? Então, como que ia empurrar aquela maca? Eu fico assim, maravilhada com os milagres. Então eu vou a fundo e fico pensando. Como que ia empurrar aquela maca para baixo? Quem ia empurrar aquela